Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, onde nós podemos analisar, você sabe, propostas e respostas de Deus. E hoje vamos avançar, ou começar, a falar da vida de Jacó. Você pode, então, querida, começar aqui no capítulo 25. Quando você chegar lá, só reconhecendo que muitos de nós temos problemas com esse personagem, conhecido por ser mentiroso, enganador, e é difícil mesmo, Afinal, esse cara, ele tornar-se-á, gostou da mesóclise? Muito. O próprio Israel, o próprio Israel, o pai de Israel, e será chamado Israel. 25:19, o que diz? Esta é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: "Por que está me acontecendo isso?" Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas. 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer das suas caças. Rebeca preferia. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: "Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto." Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe Jacó: "Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho." Disse Esaú: "Estou quase morrendo. De que me vale esse direito?" Jacó, porém, insistiu: "Jure primeiro." Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Filho mais velho. O primogênito, o primeiro filho em Israel, era chamado Beror, que é aquele que é o responsável por levar adiante o legado do pai, ou aquilo que o pai representa, aquilo que ele faz. Quem leva adiante, quem dá continuidade à figura do pai é o seu. Em geral, é o primeiro filho. A regra geral é essa, é o primeiro filho. E o primeiro filho, o Beror, aquele que não só é o primeiro filho, mas o Beror significa que ele tem esse conjunto de responsabilidades. E por ele ter esse conjunto de responsabilidades, ele recebe uma porção dobrada da herança. Então, vamos fazer aqui um exercício de matemática. Se a pessoa tem 3 filhos, em quantas partes ela tem que dividir a herança para dar a porção dobrada ao Beror? 4. 4 partes. Aí vai 2 para o Beror e 1 para cada um dos outros. E se ele tiver 4 filhos? Agora é mais difícil, hein? Em quantas partes tem que dividir a herança? 5, muito bem. Porque vai dar 2 para o Beror e os demais para os outros filhos. Claro que Abraão, já que o herdeiro dele era Isaac, nem precisou fazer conta, porque ele recebeu a porção dobrada dele mesmo, porque não tinha com quem dividir. Então ele não recebeu a porção dobrada, Isaac, coitado, acabou não recebendo a porção dobrada, porque ele recebeu a porção inteira. Muito bem.
Então, essa é a responsável, essa é a característica do Berro. Ele recebe a porção dobrada, porque ele tem também mais responsabilidades, né? Mais o que zelar. Então, nós vimos que a promessa de Abraão já está sendo realizada lá pela vida de Isaac, ou começa a ser realizada. E agora, essa história, né, que continua pela vida de Isaac, deveria ser realizada pela vida de quem? Quem foi o primeiro filho de Isaac? Esaú. Esaú, muito bem, Esaú, primeiro filho. Então a história naturalmente irá continuar por meio de Esaú, certo? Já que o outro veio atrás, garrado, menino, no calcanhar de Esaú. Igual a mim, eu e minha irmã gêmea. Você e sua irmã, quem nasceu agarrado no calcanhar de quem? Eu fui no calcanhar dela, que ela nasceu primeiro. Ela nasceu primeiro. Você que é a Jacoba. Muito bem. E olha, e parece que está dando certo, porque Esaú, esse primeiro filho, ele é um caba modelo. O cara passeava pelos campos, era um caçador habilidoso, cabra macho, viu? Tudo dando certo, o cara legal, cumpridor dos deveres, o filho que o pai queria ter mesmo. Enquanto o outro, o tal do Jacob, era um meio que filhinho da mamãe, gostava de ficar com os rebanhos, que normalmente quem cuidava dos rebanhos naquela cultura, as mulheres cuidavam dos rebanhos, muitas vezes. Jacó gostava de cuidar dos rebanhos. Jacó gostava de ficar nas tendas. Jacó gostava de cozinhar. Não é? Ou seja, você acha que Isaac, quando olhava para os dois, olhava cheio de orgulho lá para o seu filho mais velho, para Esaú. E, no entanto, acontece que, um belo dia, depois de passear pelos campos como um caçador habilidoso, Esaú volta de uma caçada, provavelmente uma longa caçada. E eu nunca fui pelos campos fazendo uma caçada. Mas quando eu visualizo uma caçada, ainda mais naquele tempo, eu acho que na caçada não tinha um McDonald's, não tinha um posto de conveniência, não tinha um 7-Eleven para Esaú poder fazer aquela boquinha. Entende? Então ele chega da caçada e ele está faminto. Ele está trazendo a caça e ele está faminto. Quando ele chega da caçada, ele sente aquele cheiro de ensopado que está quase pronto ali, borbulhando, aquela gordura, né? Subindo. E Esaú sente aquele cheiro e ele fica doido. E Jacó, que já deve ter conversado com Esaú antes, né? Esaú era o filho mais velho, mas devia conhecer um pouco o mano velho dele. Quando Esaú chega lá, quem que está cozinhando? Jacó, que não é qualquer um. Jacó não é qualquer um. Ele é astuto, ele percebe a oportunidade, ele percebe o momento. E aí ele oferece uma troca irresistível para Esaú. Trocar os direitos de filho mais velho por aquele ensopado maravilhoso. Parece aqueles programas do Silvio Santos antigo, né? Você troca os seus direitos de filho mais velho por esse ensopado. Sim! Maravilhoso. Não. Sim! Não, sem saber o que... Parece que ele não sabia o que estava fazendo, não sabia. Na verdade, Esaú, talvez ele não desse assim tanta importância para esses direitos de filho mais velho. É o que parece aqui. Tanto que ele fala de que me adianta esse direito se eu vou mesmo morrer de fome, e ele aceita a troca, né, dos direitos de filho mais velho por aquele ensopado. Jacó, por outro lado, queria muito esse negócio. Parece que ele gostava dessa responsabilidade, ele gostava dessa história, ele queria essa oportunidade. Ele queria ter a responsa e a influência que estavam reservadas para Esaú. Afinal, né, na visão dele, deveria ser uma honra e um privilégio. Algum tempo depois, quando Isaac já está velhinho e cegueta, Rebeca, junto com o seu filho favorito, Jacó, armam um estratagema. O que acontece?
chegou a hora de Isaac, né? Isaac percebe que não tem muito mais tempo e ele resolve, então, dar as bênçãos dele. As bênçãos que ele reservou para Esaú e a bênção que ele reservou lá para Jacó, né? Então, ele resolve chamar Esaú para dar essa bênção, né? Para que Esaú vá para os campos e traga uma caça e cozinhe daquele jeito que eu gosto, que eu vou lhe abençoar. E Esaú fica todo animado, né? Porque ele estava sonhando com esse tempo, com essa bênção. Era uma tradição naquele tempo. E então a gente já sabe o que acontece, né? Rebeca pede para Jacó ir logo pegar um cabrito entre o rebanho para a cozinha do jeito que Isaac gosta. Mas com medo de Isaac não reconhecer, ela manda pegar as roupas de Esaú, né? Para ele sentir o cheiro e cobre com uma pele, né? Jacó, para que ele pudesse sentir os pelos ali. E Isaac, que já está bem velhinho, né? Os sentidos já tá cego e os sentidos já não são os mesmos, sente o cheiro e acha estranha a voz, mas sente o cheiro, sente os pelos e dá a bênção que ele tinha preparado para Esaú, ele dá para Jacó. E a gente se pergunta aqui, né? Seria muito legal se a gente pudesse saber o que aconteceu antes disso, né? Como Rebeca e Isaac tratavam esse assunto. A gente pode interpretar, não, os genes lá de ser enganador já estavam lá em Rebeca e ela passou os genes da enganação para o filho. Olha só como ela enganou bem Isaac aqui, né? Sabe quando você fala assim, não, isso aí é coisa da tua família, minha não. Então, dá para ver aqui que Rebeca levava jeito para isso. Como, aliás, o irmão dela, né? Então, se a gente vai ver um pouco mais adiante, quando chegar a hora de falar de Labão. Então, seria bom saber, né? Porque, imagina, na verdade, se a gente voltar um pouco mais atrás, a gente vê que ela recebeu uma mensagem de Deus de que a história seguiria por meio de Jacó. Ela recebeu uma mensagem na gravidez que falava isso. E a gente pode se perguntar, será que ela, sabendo que Deus tinha falado isso, ela resolveu tratar de trazer, assumir a responsabilidade para tocar isso adiante? Você lembra quando que isso aconteceu? Verso 22, 23 do capítulo 25. O que diz aí? Capítulo 25, verso 22 e 23. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Tá vendo aí? Ela recebeu a mensagem que o mais velho serviria ao mais novo. Então, talvez vamos pensar aqui, ela pode ter compartilhado com Isaac, que nem queria ouvir falar sobre isso, porque afinal Esaú era o seu filhão, né? O filho favorito, que homem que era Esaú, né? E aí ela pode interpretar, talvez ela pense que eu vou ter que batalhar e lutar por esse plano que ela recebeu de Deus quando ela estava grávida. Ou vamos imaginar que eles tinham um ótimo relacionamento, um casamento modelo quase igual ao nosso, querido. Puxa vida. E aí Rebeca está lá argumentando com Isaac que o filho mais velho ia seguir o filho mais novo e que a bênção, né, mais rica deveria ir para Jacó e não para Esaú. E dá para imaginar Isaac respondendo assim: você imagina as pessoas seguindo Jacó, né, que é meio malandrinho assim, né, enganador, ou seguindo Esaú, né, esse caçador habilidoso, bem ajustado, aparece no trabalho na hora certa, todo dia, não perde o HD, os dados que estão no HD, tá lá, tudo certo, né? Então você consegue imaginar isso? Cara confiável, pô, coloca o negócio na mão dele, cara, Esaú, né, um cara confiável. Dá para imaginar eles tendo esses tipos de conversa. Imagina Isaac, eu vou confiar a promessa de Deus para esse moleque mimado que fique
casa e gosta de ficar aqui só cozinhando em vez de caçar como deve ser, né? Ou aquele cara, né? Esaú, justo e certinho. Então exige uma certa fé confiar nessa promessa, que é o que Rebeca faz também. A gente não sabe direito, né? O que aconteceu, nem o que está por trás dessas bênçãos. O que a gente sabe é que Jacó e a mãe, ou a mãe e Jacó, arrumam um estratagema para pegar a bênção e dá certo. E consegue, né? Tem sucesso. Do nosso ponto de vista aqui no Ocidente, eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade com isso. Porque assim, tá bom, né? Isaac falou aquelas palavras lá, falou aquilo tudo lá para Jacó, e ele queria ter falado para Esaú, mas do nosso ponto de vista, o negócio é estranho, né? Porque o que impede ele de falar, bem, acho que eu me enganei aqui, não era você, era ele, dá um Ctrl Z, uma parada ali, e pronto, ó, inverte tudo. Aonde eu falei você, agora é ele, né? E tal, porque foi um engano isso aqui, né? Reverte tudo, cancela, né? Você pode apertar a latinha de lixo, né? E apagar para todos. Imagina que para nós é algo assim, né? Pô, ele só falou isso. O que isso quer dizer? Mas no Oriente é diferente, né? Palavra é poder. No nosso não. O poder é a verdade, né? As palavras são só um vetor para o poder. Né? Eu tenho poder e eu falo o que eu quiser, mas a minha vontade ela vai ser soberana. No Oriente, as palavras em si, elas têm poder. Então, Deus falou e o mundo foi criado. Você dá um pulinho lá em Isaías 55, 10 e 11, que diz lá? Assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para eles sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. A palavra não volta. A palavra dita não volta, né? E ela tem poder. Então Isaac sabe que depois que as palavras foram ditas, não é mais possível retirá-las. Isaac sabe disso. E sabe que as palavras que ele disse vão cumprir o propósito para o qual elas foram ditas. Quando Esaú chega, todo animado, achou a caça, vai ganhar a bênção que ele queria. E percebe o que aconteceu. Ele chora. E ele chora amargamente. Ele quer a bênção era dele, sempre foi dele. Ele fez tudo certinho, ele fez o que era esperado dele, mas agora vai ficar com o resto. A bênção preparada para ele foi para Jacó. E você pode pensar, já que Esaú agora está frustrado, está amargo e está sedento e Jacó tem que se mandar dali. Tem que fugir, que é o resultado esperado de ser tão espertinho, de ser tão malandro, né? Então, provoca amarguras e Jacó tem que se mandar. E sempre que essa família tem que buscar refúgio ou buscar ajuda em algum outro lugar, para onde que eles vão? Para casa dos parentes. Dos parentes. Que são? Da terra de Ur dos Caldeus. Qual é o nome deles? Eu não lembro. Eu ouvi aqui, eu li. Naor. A casa de Terá. Naor. Né? Isso aí. É um nome clássico desse, Naor. Nome clássico, na casa de Naor. E aí, a gente vê aqui que Jacó parte para lá. Ele só tem um lugar, né, para ir, que é a casa dos parentes mesmo, né, a família de Naor. Que é um lugar ali, na medida do possível, mais ou menos parecido com a casa de Abraão.
E ele acaba tendo um sonho. Lá no capítulo 28, a gente vê ali no 10 e 11, o que diz aí? Jacó partiu de Berseba e foi para... Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, onde já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Obrigado. Ele deita, é engraçado que fala, chegando a determinado lugar, né? E foi traduzido assim, funciona, mas esse determinado lugar do hebraico quer dizer que ele estava perdido no meio do nada. No meio do nada. E aí ele estava cansado, e quando você está cansado, você dorme, né? Não sei se você já sentiu muito sono. Até o azulejo parece macio quando você está com muito sono. E Jacó estava assim também, tanto que ele dormiu e usou como travesseiro uma pedra. E ele sonha com a escada onde sobem anjos e descem anjos, né? E Deus fala com ele nesse sonho, fala que vai abençoar, que a descendência dele vai ser isso, aquilo, né? Deus está começando a fazer essa aliança aqui com Jacó. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Esse é o momento onde ele toma consciência, né, da santidade de Deus. É considerado um momento muito bonito, muito central, muito importante, onde Jacó percebe, né, a santidade de Deus, percebe, claro, a presença de Deus. E ele estando em lugar nenhum, né, no meio do nada, né, ele percebe que não importa onde ele está, né, Deus vai estar com ele em qualquer lugar. Já que se no meio do nada Deus está com ele, consegue falar com ele, imagine qualquer outro lugar. Para nós, a gente pensa, não, Deus está em todo lugar, Deus está comigo, Deus está à minha volta. A gente cresce ouvindo isso. Agora, pensa em Jacó, que está ali, meio que, né, teve contato ali com Deus do pai, do avô, e agora ele tem um contato pessoal e ele percebe isso. E esse é o momento, né? Ele fala, tem exclamação aqui, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Ele está percebendo aquilo, tomou um susto ali ao perceber que Deus estava naquele lugar e ele tem essa realização pela primeira vez. Chegamos em Gênesis 29, onde ele finalmente encontra quem? Labão. E Labão é o malandro do outro lado da família. E ele encontra Labão. Só tem malandro. Não só tem malandro, mas Jacó e Labão são especiais. Né? Ele finalmente encontrou um malandro à altura, vamos dizer assim. Né? São especiais. E ele não só encontra Labão, como ele encontra as duas filhas de Labão, Leia e Raquel. E Leia significa olhos meigos. Ou a gente já sabe do hebraico, né, que tem vários significados. Olhos meigos, olhos sem brilho, olhos cansados. Ou seja, essa é uma forma hebraica de dizer que ela não era exatamente bela. Ela era feia. Uma forma... um eufemismo, ela era né? exótica. Para dizer que ela era feia, não era bonita. E, ao mesmo tempo, ela tinha uma irmãzinha mais nova, a Raquel, que era linda. Adivinha por quem Jacó se apaixona? Pela beleza diferenciada. Nem precisa imaginar, né? Pois é. Fica perdidamente apaixonado por Raquel. E aí Labão, espertamente, vê aí uma oportunidade e pede 7 anos por Raquel, já que a Raquel era tão linda, perfeita, né? Então, que tal trabalhar 7 anos em troca de Raquel? Jacó acha aquilo uma pechincha e aceita. Mas claro que aquilo é uma armadilha, né? Jacó finalmente encontrou esse oponente à altura. Tadinho de Esaú, né? Não tinha nem chance contra Jacó, era sempre engabelado. Mas Labão não. Labão é outro papo. Então ele trabalha 7 anos e o casamento acontece. E, em vez de Raquel
Na hora H, Labão dá a Lia para ele. Sorrateiramente. E aí ele vai lá, passa a noite, né? Consuma o casamento. E aí Labão explica, não, olha, veja bem. É aquela versão do veja bem, né? Então, veja bem, não tinha outro jeito, a nossa cultura é assim, não dá para te dar a filha mais nova, então mais velha, seria um absurdo aqui nessa cultura, foi por isso que eu te dei a filha mais velha. Mas, ó, vamos fazer o seguinte, você casa também com a filha mais nova, a irmãzinha dela que você quer tanto, e trabalha mais 7 anos para mim. O que você acha? Jacó, claro, do alto da experiência engabeladora dele mesmo, ele sabe que ele só foi vítima de uma armação. Mas vai fazer o quê? O casamento está confirmado, está consumado, não tem volta, e ele decide trabalhar mais 7 anos. E a Bíblia tem essa passagem linda, né? E esses 7 anos passaram como se fosse um dia de tão apaixonado que ele estava. Quando a pessoa está bem apaixonada, é hora de se engabelar a pessoa, viu? Porque ela está vulnerável naquela hora. Vulnerável. Até Jacó estava vulnerável nessa hora. Querida, até hoje eu estou vulnerável por você. Oh. Até hoje. Eu continuo vulnerável. Então, aqui você tem Jacó, que finalmente encontrou o seu oponente, e acaba casando com as duas. Já bem, trabalhou 7 anos por uma, casou, depois casou com a outra, trabalhou mais 7 anos. E, enfim, depois do nascimento de José, vai nascendo um monte de filho, né? Lia, aí tem Zilpa, Bila, né? Outro. Finalmente nasce José, né? O primeiro filho de Raquel, acho que é número 10 ou número 11, né? Dos filhos de Jacó. E aí Jacó se toca que ele não tem grana, né? Que é tudo Labão, está trabalhando pro sogro. Então ele combina o salário. Ele vai ficar com um pedaço do rebanho, né, e vai adquirindo patrimônio. E é o contrato mais maluco que tem, né? Ele fala que separa as ovelhas pintadas, salpicadas, listradas e sempre que nascer uma ovelha pintada, salpicada, listrada, vem para o rebanho dele. E é um negócio esquisito, né? Porque na hora que eles vão beber água e acasalar, ele coloca os galhos para elas nascerem. Um negócio estranho, pacas, né? Parece até bruxaria. É esquisito mesmo. Dá para ficar meio perdido aqui. Mas o ponto da história é que Jacó arruma um jeito de passar a perna em Labão. E aparentemente com a ajuda de Deus. Tum, tum, tum. Afinal, como é que ele consegue gerar ovelhas pintadas com sombra de galhos, né? Enfim, como consequência, ele precisa fugir de novo. Porque ele está sempre fugindo, que é o que acontece quando você usa esses métodos heterodoxos para lidar com as pessoas. O que ele não sabe é que na fuga, Raquel roubou os ídolos do pai de Labão. Olha os ídolos aqui. Agora dá para perceber por que Abraão não queria deixar Isaac para lá, né? Eles não tinham aberto mão da idolatria deles. Então, a Batalha dos Usurpadores, como é conhecido, chega ao fim nesse episódio curioso, que Labão vai atrás deles, anda 7 dias, consegue alcançá-los 7 dias depois de viagem, e reclama dos ídolos. E eles não conseguem descobrir quem está certo, porque Raquel esconde os ídolos embaixo da cela, e ela diz que está naqueles dias, né, no período menstrual. Então, os ídolos ficam escondidos. Então, Labão sabe que os ídolos foram roubados e Jacó não tem a mais remota ideia do que ele está falando. Mas aí no verso 31, capítulo 31, desculpe, verso 43 ao 47, diz assim: Labão respondeu a Jacó: As mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. E disse aos seus parentes: Juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras.
Labão o chamou Jegar Saaduta, e Jacó o chamou Galeede. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Momento de conciliação, né? No momento de conciliação, eles fazem uma refeição, já que naquela cultura você não partia o pão com outra pessoa ou outra família, a menos que você tivesse completamente reconciliado, né? Então, você nunca partiria um pão com um inimigo. Então, eles partem o pão ali, que é um momento de reconciliação. Só que daí eles vão decidir como chamar aquele lugar. No 48 e 49, o que diz aí? Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Olha que curioso. Eles estão lá ao lado do monte de pedra. E o monte de pedra começa a receber um monte de nome diferente. Por que será que esse monte de pedra tem tantos nomes? Era só um monte de pedra que Jacó pediu para os parentes dele catarem as pedras, né, e fazerem um monte. E um chama de Galeede, Labão chama de Jegar Saaduta, depois Mispá. O que está acontecendo aqui? Que tem tanto nome? Acho que cada um interpreta aquele momento de uma maneira. Exato, e mais do que isso, eles não conseguem chegar a um acordo sobre o nome do monte de pedras. Um pensa do jeito, outro pensa do outro jeito. Vai ser Galeede, vai ser Mispá, vai ser Jegar Saaduta, vai ser isso, vai ser aquilo. Não é? Eles não conseguem chegar a um acordo. E aí, mas será que é isso mesmo? Será que eles estão meio que discutindo sobre o nome do monte de pedra? Vamos ver aqui, verso 50, o que diz? Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai Isaque. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Obrigado. Então, parece que eles estão nesse momento reconciliatório e comem juntos. E Jacó ergue, então, um monumento, né, um monte de pedras, para marcar aquele momento. E aí, Labão para ali e pensa, né? Um fala um nome, outro fala um nome, e aí, em algum momento, Labão para e fala, pera um pouquinho, quer saber? Eu não acho que o seu monumento e o seu juramento aí para o seu Deus são suficientes. E aí Labão ergue um segundo monumento. Ele falou uma coluna, né? Ele ergueu uma coluna. E aí temos um novo juramento diante dos deuses de Naor e de Abraão, né? Aqueles que começaram tudo aquilo, né? Os pais aí que começaram tudo aquilo. E eles comem uma segunda vez, né? Quer dizer, eles fazem uma reconciliação de novo. Esse aqui é a reconciliação mais irreconciliável que existe. Tamanha confiança entre eles. E você vê o juramento? Você jura que você não vai passar de lá para cá para me prejudicar, e eu não vou passar daqui para lá para te prejudicar, e isso aqui vai ser testemunha. Peraí. Então, aí Labão para e fala, não, peraí, eu vou fazer outro monumento. Não, você está jurando aí pelo seu Deus, mas sei lá quando você jura pelo seu Deus, ele pentou lá as ovelhas tudo lá, então, peraí, vamos fazer outro juramento aqui. E aí ele ergue outro negócio. Agora a gente tem que comer de novo. Porque aquele não valeu, que você estava, sei lá, que você estava querendo passar a perna. E aí eles comem de novo. Né? Então, essa aqui é uma reconciliação absolutamente estranha. Né?
Então, e assim chega ao fim, finalmente, a batalha dos usurpadores. Um detalhe curioso é que um dá um nome para um monte de pedra numa língua aramaica, né, semítica, e o outro dá um nome em hebraico, né? Quer dizer, eles se entendiam, eles estavam trabalhando junto há 20 anos. Mas, ao falar em língua diferentes, né, o autor comunica que eles estavam muito distantes, né, assim, no coração um do outro. E aqui a gente chega ao fim da parte 1, de Jacó lutando com Deus. E a pergunta para terminar, meio que um cliffhanger, né, um momento aqui em suspense, por que Deus quer tanto trabalhar com esse sujeito? Cara malandro, mentiroso, né, um cara que engana, enquanto o outro parece um cara que trabalha direito, um cara que você pode confiar, cumpre as regras, cumpre as tradições, é um cara seguro, que hoje o único problema é que ele não liga tanto assim para a herança, para os direitos de filho mais velho, né? Para a responsabilidade, para a história. Parece que Deus prefere um sujeito que corre atrás, né? Que tem esse fogo na barriga, no peito, né? Está disposto a fazer o que for preciso. Aquela história, né, que é mais fácil você direcionar algo que está se movendo, né, que está em movimento, que tem iniciativa, que tem gana, né, que tem vontade. É mais fácil modelar os métodos esquisitos, estranhos de Jacó, com todo esse fogo, a gente falou do Hutzpah, né, dentro dele, do que acelerar ou acender o fogo de algo que está apático, como parece ser o caso de Esaú. E também é algo que traz esperança para muitos de nós, né? Que temos ou tivemos, né, o nosso lado Jacó aí em nossas vidas. Então você tem esse fogo aí dentro de você para fazer algo por Deus, para confiar na história. Deus quer trabalhar com isso. Prefere trabalhar com o Jacó do que com Esaú. Então Jacó é escolhido e a história vai continuar com ele. Mas como vemos e veremos, os seus métodos acabam tendo um preço alto para ele, né? Então, vemos aqui as propostas e veremos as respostas de Deus no próximo episódio.